Olá, eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da importância do serviço público para a sociedade. E para falar sobre este tema, o nosso convidado é o Dr. Fernando Figueiredo Bartoletti, presidente da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. Ao lado dele está a nossa anfitriã de hoje, a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp, a quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Doutora. Doutor Bartoletti, é com imensa honra e satisfação que recebemos aqui neste programa para podermos falar da importância do serviço público para a sociedade e, inclusive, falarmos do grupo coordenado pelo doutor, o FOCAI, que é o Fórum de Carreiras dos Estados, que congloba não só as carreiras que fazem parte do sistema de justiça criminal estadual, também federal e outras carreiras também típicas de Estado. E o porquê tudo isso? Para podermos trabalhar de acordo com a nossa potencialidade. Sabemos que temos profissionais de excelência no serviço público e que muitas vezes, por descaso do governo, não temos estrutura para podermos bem servir a sociedade. Olá, doutora Raquel. Nós que agradecemos em nome da APAMAGES, de podermos estar aqui para justamente conversarmos sobre essa matéria e uma matéria que está aí na mídia, o serviço público e o servidor público. Uhum. Já falando em excelência do serviço público e a imprescindibilidade do serviço público, eu lembro de numa das palestras que nós fizemos, os encontros, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, usou uma expressão muito importante, falando que o serviço público é o único patrimônio do descamisado. Olha que lindo. Então é uma coisa muito interessante para se trabalhar em cima disso, porque hoje nós temos, especialmente quando o Brasil passa por uma dificuldade econômica e política, todo cidadão acaba deixando os serviços particulares para migrar para os serviços públicos, seja de saúde, seja de educação, né? E isso traz uma sobrecarga. E nós já estamos aqui, no caso do Estado de São Paulo, isso é patente, um déficit de estrutura no serviço público, especialmente na área do quê? Da justiça e segurança, que é uma área imprescindível ao cidadão e à sociedade, né? Isso fez com que ainda tivéssemos uma sobrecarga maior ainda de trabalho. Não basta só querer uma polícia de primeiro mundo, tem que se estruturar. Então, os governos que são transitórios, que passam, que são gestores da máquina pública, tem que ter essa visão de que tem que dar estrutura, dar os instrumentos e remunerar os servidores públicos de uma forma que estimulem os servidores a prestar um serviço de qualidade, um serviço que é essencial, mas que tem que ter uma qualidade para o cidadão, seja um cidadão humilde ou seja um cidadão de uma melhor posição social. Perfeito. Eu gostaria de interromper um segundinho só para dar ao nosso telespectador uma ideia do que seja o FOCAI. Um trechinho curto do texto que eu peguei no site da própria APAMAGES diz o seguinte, que em setembro do ano passado, o Fórum Permanente das Carreiras de Estado lançou um movimento em defesa da valorização dos serviços públicos, foi na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esse movimento, o FOCAI, é composto, além da APAMAGES e do Sindipesp, por outras 12 entidades, pelo menos, e sindicatos de carreiras públicas do Estado, e possui 3 objetivos. Primeiro, manifestar a importância de um serviço público de excelência para a população. Segundo, defender o aprimoramento dos serviços prestados pelas carreiras de Estado. Terceiro, enfatizar a necessidade de investimentos nos serviços públicos a fim de que a população não seja vítima de sua precarização. É interessante, aí o senhor fez toda essa introdução já, que de forma prática, né, doutora, a gente vê isso na Polícia Civil. A precarização, né,
cruel, entre aspas, eu diria, por parte dos governos que estiveram aí no poder, de um serviço público importantíssimo. E por ser a porta de entrada do sistema de justiça criminal, automaticamente afeta todo o sistema de justiça, sendo a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, tratada com descaso pelos governos temporários, por aqueles gestores temporários, plantonistas do governo, ela simplesmente deixa o sistema de justiça criminal totalmente incapacitado para poder bem servir a sociedade. É muito, muito importante o que o Dr. Bartoletti falou, justamente por esse sistema de... Aí nós estamos falando justamente de segurança pública. Conseguimos suprir a ineficiência, a incompetência do governo na gestão dos serviços públicos, na educação, na saúde. Mas, porém, na segurança pública é algo que, por mais que a pessoa tenha segurança privada, seus carros blindados, mora em condomínio, a segurança ela vai afetar o cidadão. A segurança pública é um dos direitos mais democráticos que atinge a todos, dos mais pobres aos mais ricos. E isso é uma obrigação do Estado. O Estado tem que proporcionar à população que vive no Estado mais rico da Federação uma segurança, no mínimo, que estejamos em segurança para podermos sair de casa para trabalhar. Isso nós não temos. E essa conta ela não pode ser computada para os servidores, para os policiais. Porque os policiais, muitas vezes, eles trabalham de uma forma desumana, até com normas internacionais, doutor Bartoletti, normas internacionais do trabalho sendo desrespeitadas, pois ficam algumas vezes 24 horas de sobreaviso, cumprindo o papel do trabalho de 4 ou 5 policiais. Então, esse descaso do governo, e não só com as instituições do Estado, porque somos apenas as vítimas secundárias desse descaso, ele reflete na população, na sociedade. E nós, como juramos prestar à sociedade e à população, servir a sociedade e a população, não podemos quedar-nos inertes, silentes. Temos sim que exigir. Isso não é um favor do governo, é uma exigência que nós, como servidores públicos, temos que exigir a possibilidade de podermos trabalhar de acordo com a nossa potencialidade. O FOCAI, justamente, ele surge no momento em que foi identificado entre as várias entidades de representação de classe, tanto sindicatos como as associações, que trabalham dentro do sistema de justiça, que todos sofriam os mesmos problemas, eram vítimas da mesma precarização do Estado, e seja na questão de prédios, de viaturas, até salariais, de condições de trabalho, né? E isso mostrou o quê? Que nós não poderíamos ficar quietos diante daquilo que o governo prega como ineficiência, mas não é uma ineficiência por negligência, mas sim uma ineficiência decorrente da falta de estrutura dos meios para se aplicar, seja na segurança pública, seja na justiça, seja no Ministério Público, seja na parte de defensoria, seja na parte de fiscalização dos agentes fiscais de renda, né? Então, todas as estruturas estavam com deficiências estruturais, principalmente dos quadros, né, de servidores com claros enormes, e isso fazia com que o serviço não se preste da maneira adequada, com o mínimo possível, a mínima condição possível. E é justamente na parte de segurança que surge o principal problema, porque não havendo uma estrutura com segurança pública efetiva, aquele criminoso, aquele que se vê tentado a praticar o ilícito, seja um ilícito civil ou um ilícito criminal, penal, ele tem a sensação da impunidade. E isso faz com que seja um multiplicador, quer dizer, é o risco que ocorre entre ser pego, preso e punido, ou praticar o crime e conseguir o que eu desejo. Aí que está o problema da impunidade. A impunidade é gerada a partir do momento que você tem uma ineficiência do Estado na parte de segurança e na parte da prestação jurisdicional, da punição também e da execução de pena. Da rapidez, da eficiência que temos que proporcionar realmente... utilizando as palavras do professor Luiz Flávio Gomes, a certeza do castigo. Aquele criminoso que não tem a certeza do castigo é incentivado com que continue com a prática do crime. Perfeito. Além, não tem certeza, ele joga com a probabilidade de ser pego, de ser processado e de executar a pena. Então, ele fica numa situação
de que para ele, às vezes, o risco compensa, entre aspas. Esse que é o problema da deficiência da segurança. Começa na segurança pública e vai terminar a desaguar na magistratura, no Poder Judiciário, na fase de execução penal. Exatamente. Agora, isso é importante que o telespectador que está nos assistindo saiba, né, o que o senhor falou agora, que muitas vezes o problema não é causado por negligência, mas justamente por uma precarização, e o próprio funcionário público que deseja exercer a sua função da melhor maneira possível é limitado, impedido, e fica nessa situação perante a sociedade como sendo alguém negligente que não quer trabalhar. Se nós formos examinar, todos eles exercem com a máxima dedicação, ultrapassando até os limites normais de um serviço. Mas fazem isso por quê? Por falta de estrutura, por falta de outros colegas, porque há claros nos quadros, né? Nós temos o exemplo da Polícia Civil aqui, o ano passado chegou a ter 40% do distrito sem delegado. Ainda continuamos, e ainda 40%. continuamos. Não, nós temos problemas também na magistratura de falta de juízes. Existe isso na magistratura? Existe isso, nós temos, só do quadro de substitutos, nós temos hoje 400 cargos, dos 400 tem 100 e poucos preenchidos. Nossa. Né? Então existe isso. Então há o quê? Falta de juízes substitutos no Estado para cobrir as férias, cobrir a licença saúde, cobrir licença maternidade. Isso faz o quê? Um processo atraso. Né? Então isso torna todo o sistema, desde da fiscalização, vamos dizer, do sistema de justiça, desde a fiscalização com o agente fiscal de renda, o procurador do Estado que vai cobrar os tributos, a polícia que vai investigar, o Ministério Público que vai oferecer a denúncia ou servir como custos leves, como fiscal da lei, e a magistratura também que sofre lá na outra ponta, né? Que não tem estrutura, às vezes até para remover o preso, para trazer o preso para a audiência. Por quê? Porque faltam quadros no Estado. E políticas são colocadas, políticas equivocadas são corrigidas com mais políticas equivocadas e a conta chega para os servidores. Que os servidores, que eles, cada vez com a demanda maior colocada, por exemplo, um exemplo assim bem básico aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo é a criação, obviamente, nós incentivamos e nós concordamos com a criação de especializadas, principalmente das delegacias, das DDMs, de delegacias especializadas para a defesa das mulheres. Obviamente, nós concordamos e achamos que hoje estamos num mundo que a especialização, ela sobrepõe-se da generalização, dos generalistas. Porém, se não conseguimos nem atender a demanda normal, comum, como podemos criar delegacias das mulheres se temos um déficit de 13.500 policiais aqui no estado de São Paulo? Então, teríamos que remanejar aqueles que já não funcionam de forma adequada, que já trabalham de forma de forma sobrecarregada e criar outras especializadas para acalmar, como política de governo mesmo, para acalmar os clamores da sociedade. Então, temos que ter tecnicidade e responsabilidade também para a implementação de novas políticas nas instituições de Estado. E somente nós que integramos as instituições que sabemos como poderia ser proporcionado. Muito bem. Eu preciso encerrar agora o primeiro bloco, mas nós já voltamos continuando esse excelente bate-papo. Programa Segurança Pública em Debate. Primeiro bloco de hoje fica por aqui, segundo bloco já. Não saia daí. O programa Segurança Pública em Debate de hoje está conversando a respeito da importância do serviço público para a sociedade. O nosso convidado de hoje, vou reapresentá-lo, é o Dr. Fernando Figueiredo Bartoletti. Ele é presidente da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. A nossa anfitriã de hoje é a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp. No manifesto do FOCAI, tem um trecho que eu achei muito interessante, que eu queria começar esse segundo bloco lendo, é curtinho. Diz assim: é preciso desconstruir o mito de que a redução do Estado é necessária para recuperar a economia, com a consequente redução do serviço público. Essa ideia supõe que apenas a iniciativa privada traria eficiência a longo prazo. O sucateamento do serviço público é o efeito perverso dessa tendência, fato que a população já vem percebendo ao procurá-lo. 2 pontos. Relato de falta de servidores,
instalações inadequadas e condições precárias são constantes. Doutor Bartoletti, essa questão da redução do Estado, a gente está vivendo hoje um governo cujo discurso é exatamente esse, de vamos reduzir o Estado ao máximo. As instituições estão atentas a isso? Isso. No caso do FOCAI, sim, elas estão muito atentas. Por quê? Porque o FOCAI, ele congrega carreiras tipicamente de Estado e que elas não podem ser terceirizadas. Não comporta terceirização como comporta a saúde, a educação, né, e outras atividades do Estado. Então, o que chamamos a atenção é que dentro desse escopo de diminuição do Estado, essas carreiras que hoje nós temos e que são carreiras típicas de Estado, elas não podem sofrer esse enxugamento. Não pode vir. Por quê? Porque hoje nós já estamos deficitários. Se isso vier a ocorrer, daí que a corrupção, a sonegação vai encontrar espaço para terreno fértil. Criminalidade, um terreno fértil para isso. Né? Nós temos sim que examinar o Estado, o que é o Estado, quais são as funções essenciais do Estado. Em cima disso, o que não é função essencial do Estado, sim, daí isso nós temos que tirar, né? E passar à iniciativa privada, seja por meio de PPP, de concessões, de outros meios jurídicos, instrumentos jurídicos de contratação que nós temos. Mas dentro da segurança pública, dentro da justiça e dentro da fiscalização, não há espaço para isso. E essa área, ela é o espelho do governo, é a segurança do governo, e isso tem que ser trabalhado. Por quê? Porque o cidadão tendo um governo que trabalha pela sociedade, pela segurança pública, pela saúde pública, pelo ensino público, ele tem um governo que está voltado ao cidadão e às necessidades da sociedade. Então, essa área das carreiras tipicamente de Estado, elas não podem ser mais enxugadas, porque elas já estão deficitárias, estão desestruturadas e sofrem desses males, né? Então isso tem que ser visto pelo governador, seja estadual, seja federal, seja municipal. Para quê? Para que seja reforçado, os quadros sejam reforçados, seja investido na estrutura física, na estrutura móvel também de viaturas, de equipamentos e tudo, mas que se valorize, porque isso é uma valorização direta ao servidor público, que só tende a quê? A refletir no serviço público prestado. Nesse mesmo sentido, o governo anunciou agora esses dias uma nova proposta de emenda, de reforma da Previdência, uma nova proposta, inclusive colocando o servidor público numa situação realmente bem complicada, bem difícil. Isso sem falar, nós policiais, o governo federal que anunciou na sua campanha, na sua bandeira de campanha, a valorização do policial, parece que na reforma ele esqueceu totalmente do que ele anunciou nas campanhas na campanha pré-eleitoral. Mas enfim, tem algo assim que nos preocupa de forma muito veemente, que no caso são as alíquotas que podemos caracterizar, doutor, até verdadeiro confisco, essas alíquotas, quando temos o imposto tributado 27,5% e as alíquotas que quase batem 20%, podemos até falar um confisco daquele trabalhador, daquele servidor público. Fora a pensão, os pensionistas que têm a sua pensão reduzida em 60%, ou seja, o serviço público vai ficar cada vez menos atraente para aqueles profissionais de excelência que querem trabalhar no mercado e proporcionar, porque todos nós prestamos concursos dificílimos para podermos ingressar e prestar o serviço à sociedade, mas parece que o governo, tanto no âmbito federal e estadual, está cada vez mais tirando esse incentivo do servidor público. Esse projeto que foi apresentado agora, que ainda é um projeto muito embrionário, vamos dizer assim, porque foi colocado, ainda não foi apresentado ao Congresso Nacional e vai ser destrinchado. Sim, e nós estamos emendas, destrinchando isso, até porque há alguns aspectos ali que ficam meio nebulosos. Sem regras de transição. Falando da emenda, mas que a emenda vai ser regulamentada por uma lei complementar, uma lei complementar geral, então isso tudo nós vamos ter que estudar. Mas eu acho que aí, nessa correria de tentar resolver o problema do déficit público, e um dos fatores do déficit é a Previdência,
mas ninguém fala que aí estão sendo misturadas a previdência privada com a previdência do servidor público. As dívidas dos bancos. Ninguém também fala que essa dívida não vem do sistema previdenciário, mas vem do quê? Do sistema político que aplicou durante anos seguidos uma desoneração de alguns setores da atividade privada, que passaram a não recolher previdência. Perfeito. E que também fizeram um instrumento que é muito aplicado, até no governo passado, que foi a questão até que gerou um dos motivos do impeachment, que foi a desvinculação de receitas da União, que é aplicado também na receita da Previdência, então desviando uma parte do dinheiro arrecadado para ser aplicado em outras áreas do governo. É um instrumento legal, previsto em Constituição e tudo, mas não se discute quando você tem um sistema previdenciário com o problema de tirar dinheiro da arrecadação. Exatamente. Então, o problema não é de arrecadação da contribuição do servidor ou da contribuição da iniciativa Até privada. porque está superavitária. Se for fazer a conta, sim. Somente a porque previdência. 2/3 do déficit, que são 120 bilhões, vem da 1/3 da desoneração e 1/3 da desvinculação. Então, talvez refazendo esse cálculo, nós vamos chegar com certeza a outros números. O que acontece? Do jeito que foi colocado, é um desestímulo. Porque se o Estado tem que manter um serviço de qualidade, de excelência para a população, com o mínimo de prestação do serviço, ele não pode desprezar aquele candidato ao serviço público que tem um melhor nível técnico para prestar o concurso. A partir do momento que você desestimula na questão remuneratória, na questão estrutural, Direitos mesmo. Direitos e até de perspectiva na carreira. Exatamente. Você faz com que aqueles melhores alunos, vou falar na Faculdade de Direito, por exemplo, que saem da Faculdade de Direito e que poderiam prestar um concurso para delegado, um concurso para magistrado, um concurso para promotor, para defensor, eles vão para outra área. Por quê? Porque eles não vão ter uma segurança jurídica de que ao final da carreira terão seus direitos assegurados. Então, isso que nós precisamos verificar nessa proposta de emenda que está sendo, e retirar com urgência esses desvios, né, das normas, dessa proposta de norma, para que isso não faça com que a qualidade do serviço público caia ainda mais, não por culpa de quem presta, mas sim do desestímulo gerado e da insegurança jurídica gerada por uma emenda que sequer conta com uma norma de transição, como nós contamos em 98 com a emenda 20, em 2003 com a reforma da emenda 41 e em 2005 com a emenda 47. Essa emenda, por exemplo, não tem uma norma de transição eficaz, né, que prestigie quem já está no sistema. Por que o senhor acha que existe uma visão, né, de parte da sociedade que enxerga com, entre aspas, maus olhos o funcionalismo público e atribui a ele todos os problemas, principalmente crise econômica, etc. Por que o senhor acha que tem essa questão aí vigente? Eu acho que... Ou o senhor pode discordar também? Dizer não, que não tem? Eu acho que tem a visão, ela é fruto de dois problemas. Primeiro, do problema estrutural, que o serviço não é prestado de qualidade, com qualidade. E aí a gente volta à questão da precarização. Da precarização. Então, ela tem um reflexo já direto do que? Ela vai procurar um posto de saúde, tem fila. Vai procurar um hospital, tem fila. Vai procurar delegacia, tem fila. Por quê? Porque não existe uma estrutura que comporte a necessidade. Isso é o efeito direto. O efeito indireto. Aí tem, me perdoem a expressão, mas tem também a parte da parte da imprensa que começa a divulgar certas campanhas como se aquilo fosse culpa do servidor público. Né? Então faz a campanha de privilégios do serviço público ou do servidor público na aposentadoria. Privilégios como se estão na lei. Se quando eu entrei na carreira eu tinha um prazo para me aposentar, eu fiz um contrato com o Estado. Exato. De que dali a 30 anos eu teria uma aposentadoria integral e paritária. E agora, de repente, no meio da minha carreira, mudam as regras. Daí passa-se, isso em 98. 5 anos depois, uma nova reforma mudando de novo, né? Passando de 30 para 35 anos, falando que eu perdi algumas coisas, que eu tenho que preencher mais alguns requisitos para chegar. Então, isso desestimula. Então, essa campanha que é feita dos privilégios, porque tem período de férias, porque tem alguns auxílios, né? Isso ninguém vê, mas então é rotulado como privilégio. Então, isso funciona para aquele leigo que não conhece a fundo o sistema jurídico do serviço público e do estatuto do servidor público, seja ele federal, estadual, municipal, como privilégio, quando na verdade não são. Então, cria um mito. Né? O governo está com déficit por causa do serviço público ou do servidor público, mas não é isso.
Vamos analisar com frieza qual o déficit e de onde vem o déficit. E também uma confusão de conceitos para a própria população também, que se confunde entre aqueles que são comissionados, aqueles que têm cargo em confiança do próprio governo, aqueles nomeados, e aqueles que são servidores típicos das carreiras de Estado. Então, há uma confusão ali para a população em geral, então todos nós somos colocados no mesmo balaio, como se fôssemos todos... muitas vezes aqueles que estão em cargos comissionados e que muitas vezes constatamos nos noticiários, etc., aquela grande festa daqueles comissionados que nem mesmo comparecem à repartição pública, etc., se coloca como se também os servidores de Estado pudessem participar e ser do mesmo tipo, da mesma espécie. É porque no serviço público, embora você tenha as carreiras que são típicas de Estado, ou servidores públicos de carreira, vamos dizer assim, que entram para fazer uma carreira no serviço público, existe ao lado aqueles servidores seletistas. Exato. E existe também os servidores que têm o regime geral de previdência, que são algumas funções, algumas atribuições que não são de carreiras de Estado, que são os seletistas, e existem ainda os servidores comissionados, que são aqueles que são colocados em postos chaves, em postos de confiança, geralmente de administradores, de direção. Até em direção. E isso traz uma despesa, principalmente quando a gente vai analisar no governo passado a quantidade de comissionados que entraram. Dr. Fernando Figueiredo Bartoletti, presidente da APAMARES, queria agradecer a presença do senhor no programa de hoje. Infelizmente, eu tenho que encerrar, passa muito rápido, quando o papo é bom, né, doutora? Verdade. Doutora Raquel Galinatti, também agradeço a sua presença aqui como anfitriã. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje conversamos a respeito da importância do serviço público para a sociedade. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.